De sanar parte da dívida com a Prefeitura de Ribeirão Preto, a Coab vai repassar áreas ao Executivo. Só que a companhia já tentou vendê-las antes e não conseguiu. A Prefeitura de Ribeirão Preto é a maior acionista da Coab com 51% das ações. O restante está nas mãos de outros municípios e de pessoas físicas. Só para Ribeirão Preto, a companhia habitacional tem uma dívida tributária de mais de R$ 1,5 milhão. E para sanar esse débito, a Coab vai repassar ao Executivo 114 áreas situadas na cidade. Um levantamento aponta que esses imóveis juntos valem mais de R$ 10.600.000. A outra parte do dinheiro irá cobrir uma parcela de débitos com o Fundo de Participação dos Municípios. A transferência desses lotes ao Executivo foi autorizado pela Câmara. O que a Prefeitura fez foi enviar para a Câmara, pedir autorização para a Câmara para poder receber em dação de pagamento os imóveis. Ou seja, a Coab tem dívida tributária com a Prefeitura e uma forma de quitar ela é passar imóveis. Não significa que esse dinheiro vai entrar no caixa da Prefeitura, vai entrar patrimônio na Prefeitura, que depois pode ser convertido em dinheiro. Só que qual que é o grande problema? No poder público você não consegue vender um imóvel de uma maneira rápida e nem sempre você consegue vender. A gente já teve várias iniciativas de venda de imóveis públicos que foram desertas, que não teve nenhum interessado. Um dos imóveis que a Coab vai repassar à Prefeitura de Ribeirão Preto fica aqui no Jardim Juliana. É um terreno de pouco mais de 160 metros quadrados, que inclusive já tem uma casa construída. Foi avaliado em R$ 80 mil. A pergunta é como a Prefeitura vai transformar esses bens em dinheiro. A maneira pela qual a Prefeitura pretende transformar esses bens em dinheiro, sinceramente eu não sei. Ou vai ser algum leilão, ou talvez alguma licitação, eu não tenho a menor ideia de como farão. O que eu sei é o seguinte, se existe uma dívida, existe um patrimônio que cobre uma parte dessa dívida, é preciso que esse patrimônio entre para se tornar dinheiro, para que essa dívida seja ou parcialmente, ou na melhor das hipóteses, integralmente extinta. Vale lembrar que a Prefeitura tem centenas de outros imóveis parados na cidade e agora vai receber mais 114. Para uma administração sem dinheiro em caixa, esses bens podem melhorar a situação, mas não é a única dívida que a Coab tem. A companhia deve mais de 230 milhões à Caixa Econômica Federal. Para o especialista em administração pública, a empresa, que é voltada à construção de casas populares, beira a falência. O que a gente precisa pensar é a viabilidade da Coab. A Coab veio acumulando prejuízos, se a gente pegar os últimos 3 anos aí, já passou de 70 milhões de prejuízos acumulados. E a gente percebe que ela não é mais viável financeiramente para fazer o que ela faz hoje. O que a Coab faz? A Coab é como se fosse uma imobiliária. Então ela ganha por unidade vendida. As construtoras repassam por unidade vendida um percentual para a Coab e que esse valor repassado não é suficiente sequer para bancar o custo da Coab. O economista também concorda que a situação da Coab é grave. A Coab vive hoje a consequência de várias gestões passadas. Não é o hoje ou agora. Agora, digamos assim, o problema explodiu, não tem quase mais conserto. Mas para chegar nesse ponto, quantas omissões aconteceram? Quantas permissões aconteceram em termos patrimoniais? Quantos erros de gestão aconteceram sem a menor punição? E ao repassar os imóveis à Prefeitura, a Coab desfaz do seu patrimônio, o que deixa a situação ainda mais complicada no caso de falência. Isso é um outro problema que a gente detecta aí. Se ela não tiver patrimônio, no fundo, a acionista majoritária é a Prefeitura de Ribeirão Preto. Os funcionários vão tentar acionar a Prefeitura para arcar com essas dívidas. Uma coisa é eles acionarem, outra coisa é eles conseguirem. Porque se existe uma personalidade jurídica diferente, a Coab é uma empresa, a Prefeitura tem um outro CNPJ. Então, você tirando o patrimônio da Coab, você pode deixar esses fornecedores desassistidos num futuro próximo. André Costa para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que as áreas repassadas pela Coab não podem ser usadas para habitação por terem restrições ambientais, mas podem ser usadas na urbanização, seja com praças ou parques. Elas possuem valor urbanístico de interesse público, mas não patrimonial. Outras áreas públicas poderão ser alienadas em compensação, o que será objeto de projeto de lei. A companhia esclareceu que desde o ano de 2017 vem passando por um processo de redução e otimização na estrutura, permitindo a redução de seu endividamento, sendo que atualmente possui ativos para fazer frente a todas as suas obrigações. Agora ao vivo, Ximene Osório traz mais informações. Ximene.
Pois, como a reportagem mostrou, nós temos duas instituições atoladas em dívidas em Ribeirão Preto. Boa tarde, professor Gabriel. Tem como esse negócio ser rentável para ambos? Boa tarde. De fato, essa pode ser, em um determinado momento, a solução possível, mas não necessariamente é a solução melhor. Isso porque, para ambas as partes, haveria alguns problemas decorrentes de se pagar parte da dívida da Coab com a Prefeitura com um imóvel e não com dinheiro. Caso isso fosse pago com dinheiro, a Prefeitura poderia usar esses recursos para diversas áreas de interesse público. Poderia gastar mais em educação, em saúde, para cobrir parte da dívida pública, enfim, em diversas finalidades. Como se paga com imóvel, esse imóvel só tem algum valor para a prestação dos serviços públicos municipais, caso ele seja convertido em dinheiro, já que dificilmente se pode imaginar alguma aplicação direta desses imóveis para alguma finalidade mais concreta. E essa transação pode acabar penalizada pelo Tribunal de Contas ou pela Justiça? Veja, há uma série de exigências legais, né, para que esse negócio seja concluído. Em primeiro lugar, existe um contrato que assegura essa forma, que precisa assegurar essa forma de pagamento, e é necessário que haja a aprovação em lei. Agora, volto a dizer que essa solução está longe de ser uma solução ideal. Para a Prefeitura, o que acontece é que esses imóveis não são só uma transferência de patrimônio, mas são também uma despesa. Há gastos com a manutenção, eventuais gastos com desapropriação, gastos constantes com limpeza. Isso, enfim, cria custos para a Prefeitura, além da própria desvalorização e das dificuldades de transformar esse imóvel em dinheiro. Para a empresa municipal, por outro lado, existe uma diminuição do seu patrimônio, já que ela entregou uma parte dele para a Prefeitura, o que compromete também a sua situação financeira e patrimonial. O exemplo de onde chegou a Coab de Ribeirão Preto é um alerta sobre o risco que se corre com empresas estatais a longo prazo? Sem dúvida. Nós precisamos evitar que as situações cheguem a esse ponto. Porque, claro, com um balanço financeiro comprometido, muitas vezes a própria empresa municipal não tem outras alternativas. O que é preciso fazer é gestão de riscos e evitar que a dívida chegue a um volume tão grande que não restam outras soluções que não soluções ruins. A Coab tem pelo menos 260 milhões em dívidas e a Prefeitura de Ribeirão Preto como garantidora. Qual a gravidade disso para a administração pública? Isso é um risco fiscal para a administração pública. De fato, ela tinha um passivo, a empresa municipal tinha um passivo, a prefeitura municipal tinha algo a receber, e esses valores não vão ser integrados aos cofres públicos na maneira como se pretendia. Ou seja, a prefeitura provavelmente vai ficar sem ver este dinheiro, pelo menos por um determinado prazo, e isso dificulta muito o planejamento da administração municipal. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Ok, Ximene.